Boa tarde. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui com a gente o Dr. Bernardo Luz. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí para esclarecer as dúvidas que aparecerem. Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre um esporte que está muito na moda. E com isso ele também causa vários problemas, que é a corrida. Então nós vamos conversar hoje sobre os problemas relacionados à corrida. O Dr. Bernardo Luz, ele é ortopedista do Hospital das Nações, especialista em artroscopia e traumatologia esportiva. Doutor, então as perguntas vão entrando aqui pra gente e nós vamos conversando e respondendo o pessoal que está online. Ok. Tá bom? Tá bom. Então tá. Doutor, primeiro, eu acho que é importante a gente falar, antes de falar sobre os problemas relacionados, quem pode praticar esse esporte, a corrida hoje? Então, a corrida é uma atividade física, até costumo falar como uma atividade física, já que algumas pessoas fazem a corrida apenas para a saúde, ou como sendo mais importante, praticar para a saúde. Então, a atividade física de corrida é muito fácil de ser feita. E eu digo que, assim, praticamente todo mundo pode fazer. A atividade física pode correr, né? Sem nenhum grande problema. Então, eu indico a corrida para todas as pessoas que queiram iniciar um esporte. Claro que cada pessoa tem sua limitação em distância, seu ritmo, como fazer, quando fazer, mas eu digo que a corrida pode ser feita por todo mundo. Claro, algumas pessoas com um pouco mais de dor, outras pessoas sem dor, e assim as pessoas podem ir se adaptando à sua realidade para praticar essa atividade física. Mas é uma atividade física que todo mundo pode fazer. Criança também pode fazer, doutor? Com certeza, existem inclusive várias corridas hoje em dia aí na cidade voltada para as crianças, para incentivar as crianças a começarem uma atividade física. O esporte desde pequenininho, exatamente, né, doutor? Então tá. Doutor, então explica pra gente quais são os problemas relacionados à corrida que mais acontecem. A gente viu aqui sobre o facete plantar. Explica um pouquinho pra gente sobre ele. Então, nós podemos pensar que as lesões de corrida, elas normalmente são nos membros inferiores. Então, nós temos algumas lesões do quadril, algumas do joelho e algumas do tornozelo e pé. E também aparece coluna, etc. Mas vamos lá. Vamos começar pelo pé. O que nós temos no pé? A facete plantar é uma dor. Antigamente, o pessoal falava muito em esporão do calcâneo. Então, basicamente, é um nome para o esporão do calcâneo. Mas por que não chama, né, esporão do calcâneo? Porque a facete plantar é uma fáscia, é como se fosse um tendão na nossa sola do pé, em que ela é tensionada cada vez que nós pisamos. Então, ela pode fazer uma inflamação, uma inflamação na região do calcâneo, uma região de trás do pé. Uhum. E por que na corrida isso acontece? Porque na corrida nós fazemos um ciclo de pisadas. E tem um impacto, exatamente, né? O impacto e o ritmo muito mais acelerado que uma caminhada. Sim. Então, por isso que a facete plantar é uma lesão relativamente comum no corredor, principalmente em quem está iniciando na corrida, ou em quem resolve dar um salto no ritmo ou mesmo na distância. Exato, faço 5, mas resolvi fazer meia maratona. Alguma coisa assim, E faz esse salto. E tem muita gente que faz isso, e é ali que às vezes começa a aparecer essas lesões de repetição, né? Que nós chamamos de overuse, né? De repetição, que essa é uma. Então, é uma dor na sola do pé. É até relativamente tranquilo de tratar, tá? Uhum. Não tem grandes problemas. Às vezes você precisa adaptar o seu tênis. O tênis é muito importante na corrida. Sempre um tênis bom, que tem um bom amortecimento. Existem vários guias de tênis por aí, então você pode ver sua pisada, para você evitar esse tipo de lesão, uhum, né? E também fazer um bom alongamento da região da sola do pé, um reforço da região da musculatura da sola do pé. Isso tudo é muito fácil de hoje em dia você achar online, os exercícios, e realizar. Mas é algo que, se não tratado, normalmente a pessoa vai querer sair da corrida, porque é algo muito difícil dolorido. É dolorido e vai piorando, porque como é uma tendinopatia, uma inflamação, a tendência é que no começo ela doa depois da corrida, depois ela passa a doer durante a corrida, e chega um momento em que você não consegue mais continuar correndo. Então, por isso que é muito importante verificar isso. Então, dor no calcanhar, na planta do pé, tem que procurar um especialista para ver o que está acontecendo. Com certeza. Principalmente, normalmente o que acontece é a dor. A pessoa corre, fica tudo bem, e depois ela senta ou deita, e na primeira pisada depois, ela sente a dor na sola do pé. Essa é a principal característica da facete plantar.
Isso é algo que tem que ser visto. Às vezes um pequeno erro, um pequeno conserto, um pequeno erro já melhora tudo isso. E, doutor, isso é comum, a pessoa sente a dor, toma um remédio para dor, passa a dor, vai deixando. Isso, o que pode acarretar depois? Então, a fasciite plantar não é muito comum, porque normalmente, como ela vai agravando os sintomas, a pessoa para antes. Mas a fasciite plantar, ela pode ser crônica, existe isso. Algumas pessoas até não relacionadas à corrida, tá? Mas existe a corrida, ela se torna crônica, uma lesão inflamatória crônica no local. Então, toda lesão inflamatória crônica, ela é um pouco mais difícil de tratar. Normalmente, o tratamento é mais prolongado, você vai deixar de correr mais tempo, vai deixar de fazer seu esporte por mais tempo, algo que quem começou a correr não quer parar. Não, né? Então, não dá para deixar assim. Então, tem que começar... Os primeiros sinais de dor já é um momento bom para verificar. Exatamente, para vir e para nós verificarmos o que está ocorrendo de errado. Ok. Doutor, e as dores no joelho? Essas aí pegam bastante gente. Até que não corre, né, doutor? Com certeza. Até que não corre. Conta pra gente, então, um pouco dela relacionada à corrida. Ok. O joelho, com certeza, é nosso motor da corrida, né? Então, com o joelho, nós temos a força. O joelho é a articulação talvez mais complexa que nós temos no membro inferior. Então, porque ele tem várias coisas ali que nós precisamos manter para ter uma boa atividade física. Então, nós temos dentro do joelho o menisco, o ligamento, todos os tendões ao redor, a parte óssea, a parte cartilagem. E isso é muito importante para a corrida. Porém, na corrida, nós temos uma lesão, as lesões da corrida são de padrão de excesso de uso, não são do padrão de trauma, tal como futebol e outros esportes de contato. Então, esse excesso de uso no joelho pode ocorrer, às vezes a pessoa já tem algum problema prévio, quando começa a correr, aparece esse tipo de dor, às vezes a pessoa não tem nada e quando começa a correr, aparece. Tá? E o que nós temos de mais comum das dores do joelho? Vamos começar pelo básico. O primeiro, normalmente o corredor iniciante, ele começa com uma dor na região um pouco abaixo do joelho, tá? Que é uma tendinite, uma inflamação num tendão, um conjunto de tendões que nós chamamos de pata de ganso, porque são 3 tendões, eles têm o formato como se fosse uma pata de um ganso mesmo, então se chama desse jeito mesmo. Então, uma tendinite, uma inflamação bem na inserção da tíbia, ali bem na região da tíbia, e ocorre porque você começa a usar muito aquele tendão, que é o tendão que dobra o joelho. Então, você começa a usar muito ele, é a mesma coisa do ritmo da fasciite plantar, você começa a ter um ritmo, e aquilo ali, às vezes, começa a tracionar, e devido a algumas coisas características da pessoa, ela começa a ter uma inflamação, começa a fazer uma bursite, uma inflamação local. Isso é uma característica de quem está iniciando, porque normalmente é relacionado a um pouco de falta de alongamento do joelho e a diminuição de força da região posterior da coxa. Então, é algo que, normalmente, quando a pessoa começa a correr, já é algo que nós vamos ter que intervir. Vamos começar a alongar, vamos começar a reforço muscular, que isso é muito importante, colocando para tudo. Quem corre, o exercício de corrida é um exercício aeróbico, vamos classificar assim, de repetição, e um exercício que é muito bom, só que ele por si só, muitas vezes faz até você perder um pouco de massa muscular, faz você perder peso e faz você perder massa muscular algumas vezes. Então, exatamente, em alguns momentos, o mais importante é nós começarmos a fortalecer. Então, a corrida é sempre bom ser intercalada com exercícios de ganho de força. Inclusive, o joelho vai se beneficiar muito. Com certeza. Doutor, vamos comentar então também sobre a síndrome da banda iliotibial. Isso é algo que já é do corredor que já tem uma certa experiência, sabe? O atleta que já está correndo um pouco mais. Assim. Então, isso é um atrito na região lateral do joelho. Normalmente, a dor acontece na lateral do joelho. Ela ocorre, normalmente o contrário, ela ocorre durante a corrida. Então, ele está correndo ali no primeiro, segundo, terceiro quilômetro, dependendo de cada pessoa, começa a ter uma dor ruim, bem ruim do lado, e ela vai aumentando, até que uma hora a pessoa não consegue parar. E daí, essas normalmente nos procuram até muito rápido, porque normalmente já é um corredor, já tem uma experiência, e de repente ele começa a ter uma dor que ele nunca viu, né? Então, isso é o que acontece? Isso também é um desequilíbrio de forças, só que vem lá do quadril já. Então, o desequilíbrio de força do quadril, onde na repetição da nossa pisada,
o nosso joelho tende a cair, vamos falar assim, a cair para dentro, devido a um desequilíbrio entre musculatura que joga o joelho para dentro e que joga o joelho para fora. Então, a hora que ela começa a cair para dentro, nós temos uma fáscia, a banda iliotibial, daí vem o nome, uma fáscia do lado da coxa, que ela trabalha sempre tensa, e ela trabalha perto de uma proeminência óssea. Então, o que acontece? Ela começa a ficar muito perto, exatamente, e ela começa a atritar. E isso começa a gerar uma inflamação local. Então, começa a gerar uma... Exatamente, começa a gerar uma dor lateral. Também, aí você tem alguns tratamentos, não é tão difícil de tratar, mas alguns alongamentos bem específicos para não acontecer isso. Que é normalmente o corredor dele começa a ter, ele passa a ter esse costume de fazer esse alongamento da face lata, cuidar dessa parte de que nós chamamos de abdução e adução do quadril, que é fechar e abrir o quadril, que é muito importante, e é muito mais comum isso em mulher. Devido ao formato do corpo da mulher, do quadril mais largo que o joelho, isso acontece uma tensão maior na face lata. Então acontece mais atrito na face lata em mulher do que em homem. Mas acontece dos dois jeitos, mas a mulher nos procura muito mais devido a esse problema. Tá, doutora, vamos lá para mais um, que está começando a bombar de pergunta aqui, a gente tem que responder esse pessoal. E a tendinopatia patelar, doutor? Isso é também, né? Mesma coisa, nós temos uma lesão... São subdores do joelho. Exatamente, são uma lesão por excesso também, tá? Onde acontece isso porque você, normalmente também, é o corredor mais experiente. Ele começa a correr, começa a ter um excesso ali e começa a ter uma dor bem na região anterior do joelho. Aí sim, isso também é uma tendinopatia, onde, mesma coisa, nós temos alguns exercícios específicos de ganho de força. Lembrando mais uma vez o joelho. Sempre o benefício para o joelho é reforço muscular. Então, quem está correndo tem que intercalar. Fazer musculação. Hoje em dia tem muito funcional, o pessoal faz funcional, é muito bom. Tem alguns personal que só fazem funcional, isso é excelente para quem só quer correr. Eu quero correr, melhorar minha corrida. Faz um funcional, pega um personal trainer especialista nisso, e ele vai fazer um funcional especializado para isso e vai te trazer muito benefício. E tem algumas outras atividades funcionais, hoje em dia em própria academia, tem o CrossFit também que pode ajudar o pessoal a fazer. Então, é bem importante que você ganhe massa muscular de coxa, diminuindo o atrito na tendinite patelar e diminuindo a dor. E fortalecendo o joelho e diminuindo a dor. Todas essas lesões, assim, é muito importante o tratamento e verificar o que está acontecendo, principalmente porque elas normalmente não são passageiras. Então, para quem está começando, elas não vão passar conforme você vai correndo. Elas vão... Tem que tratar. Exatamente, tem que tratar. Exatamente. E daí é a questão de especificidade do que está acontecendo com cada pessoa. Tá. Doutor, e a condropatia patelar? Isso daí é um desgaste, tá? Isso daí é algo que acontece... Normalmente a pessoa tem uma característica anatômica que sobrecarrega a patela, que é esse osso na frente do nosso joelho. Né? E daí, com essa característica anatômica, quando ela começa a correr, ela começa a aumentar a carga sobre a patela, por excesso ali no local. E isso faz com que possa iniciar um desgaste na patela, né? Na cartilagem da patela. Isso daí existe um nível de cartilagem desde o início, que é um amolecimento, até o nível 4, que é algo maior, né? Sendo assim, normalmente o que nós precisamos, esse tratamento às vezes precisa ser um pouco mais intervencionista, às vezes nós precisamos fazer infiltrações, ou precisamos mesmo fazer só um reforço muscular, vai de pessoa para pessoa. Tá. As lesões a gente pode notar aqui, pelo que o senhor está falando, que elas vão evoluindo e aumentando. Com certeza. É devido assim, sempre falando, parece que há sempre o excesso de uso na corrida, parece que a corrida causa um excesso. Não, a corrida só traz muito benefício e eu apoio todo mundo a fazer. Porém, as articulações, nada como todo esporte, toda atividade física, nós precisamos de articulações saudáveis para praticar e para ter uma qualidade de prática, né? Então, para quem está começando, doutor, então é bom ir devagarinho. Exato, eu acho que se tiver algumas dicas para eu dar para quem está começando a correr, uma vá progressivamente, sempre. É algo devagar. Não aguentou, anda. Exatamente. Vai tranquilo. É sempre importante pensar na carga de exercício semanal que você tem e não pontual. Então, por exemplo, eu corro 5 vezes na semana hoje,
daí na outra semana eu corro 1, na outra eu corro 5 de novo. Tem que pensar sempre na carga total da semana, e a dica é aumentar entre 5% a 10% a carga semanal. Se você quer aumentar, calcule toda a carga semanal e na outra semana é 5% a 10% a mais, no máximo. É uma progressão lenta. Devagarinho. Exato. E a outra é reforço muscular. Reforço muscular é muito importante para quem corre. Então, é muito importante, mesmo que às vezes a pessoa começa a correr, um pouco sobrepeso, começa a correr, pega gosto pela corrida, emagrece, porém ela emagrece, perde um pouco de massa muscular, e daí começa a ter dor. Então, é muito importante isso daí. Doutor, temos mais uma tendinite ainda relacionada ao joelho, que é a tendinite pata de ganso. Explica pra gente ela. Então. Essa é a tendinite que ocorre normalmente no início da corrida, no início do corredor, que ocorre na região anterior, um pouco abaixo do joelho. Essa normalmente é do paciente que está começando, porque ele falta alongamento e falta força muscular da região posterior da coxa. Então, normalmente, isso daí é um pequeno erro que é fácil de corrigir, que já consegue melhorar isso daí para o corredor iniciante, esse tipo de problema para o corredor iniciante. Tá, doutor. E a canelite? Essa eu já vi, essa até é comum, né? Esse é o diagnóstico que todo mundo faz. Esse é muito fácil, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque acho que todo mundo que faz um esporte de repetição, então o triatleta, o corredor, mesmo o pessoa que faz crossfit, o atleta de futebol, todo mundo já tem algum conhecido, pelo menos, que tem aquela dor no meio da perna. No meio da perna, a dor exatamente no meio da perna, que como ela se inicia como uma tendinite também, com uma inflamação, uma tendinopatia, uma inflamação no tendão que faz o movimento do pé, tá? Ele vem do meio da canela e vai até lá. Ele começa por essa tendinopatia. Ele é uma dor que normalmente se inicia pós-treino, tá? Então, normalmente a pessoa treina, no pós-treino ela tem dor. Aí, isso daí, exatamente no meio da perna, isso nós chamamos, antigamente se chamava muito de canelite, que é uma inflamação na canela, né? Canela, região anterior da perna. Porém, hoje em dia, nós, com o desenvolvimento da medicina esportiva, do trauma esportivo, nós descobrimos do que vem e o que nós tratamos. Então, eu divido basicamente em 2 tipos de canelite, 2 tipos de dor. Uma tendinopatia do tendão ali, que sai, que vai até o pé, que normalmente é a dor pós-treino, que o tratamento é um reforço muscular específico da região, alguns exercícios, e até normalmente quando a pessoa começa com essa dor, esse é um dos problemas mais difíceis de tratar, porque normalmente ela demora de 2 até 3 meses para eliminar totalmente essa dor. Nossa, diminui muito a carga de exercício e tem que voltar progressivamente. E o que acontece se ela continua? Aí nós vamos para a segunda causa da dor da canelite, que já é, a minha opinião, é a coisa mais grave que você pode ter na corrida, que é a fratura por estresse. São microfraturas na tíbia, que ocorrem devido à repetição, que o nosso osso é um tecido extremamente vivo, em que ele está sempre fazendo... Exatamente, ele está sempre fazendo turnover, que nós chamamos. Ele se desfaz e refaz, desfaz e refaz, desfaz e refaz. Quando nós colocamos ele em muito estresse e não damos tempo dele se refazer, ele começa a fazer microfraturas. Aí vem a fratura por estresse. Então, é uma fratura que você literalmente não deu descanso para a tua perna. E ela começa a fazer um inchaço dentro do osso, que evolui para um inchaço maior, que evolui para microfratura e que, em caso extremo, que normalmente nós vemos em atleta de elite, porque daí é o atleta que não para de treinar nem com dor, ele evolui para a fratura completa da tíbia. Mas daí é um outro caso. Mas a fratura por estresse ocorre bastante em atleta amador, principalmente nesse que eu falei. Estou no 5 e de repente um colega fala, não, vamos fazer a meia maratona, a meia. Nossa. De uma hora para outra, não. Daqui 3 meses. A meia maratona é viável? É viável você aumentar de 5 para meia. Porém, às vezes você passa do limite e daí você começa com a dor. E o mais triste é que normalmente o que nós vemos treina 2, 3 meses. Quando falta 2 semanas para a prova, começa a dor. E daí a pessoa fica muito triste. Exatamente. Mas, infelizmente, nós temos que tratar. Porque senão a tendência é depois piorar, e você acabar ficando muito tempo parado. O que eu costumo falar é você parar agora por 1 mês, 1 mês e meio, ou depois você parar por 3 meses. É muito mais. Daí é muito mais difícil. Doutor, vamos falar então agora da dor na região anterior da perna.
Como que funciona essa daí, doutor? Então, essa dor, como eu estava falando, essa dor na região anterior da perna, ela vem dessas duas lesões que eu tinha falado, tá? Então, essa dor anterior na perna, ela pode ser durante o exercício ou depois. É daí que nós tiramos o nosso diagnóstico principal. Durante, como eu sempre falo, e a pergunta que o atleta me faz, né? A dor durante o exercício é pior do que a dor depois do exercício? Vou te falar assim, é difícil classificar, mas sim, a dor durante o exercício é algo que preocupa um pouco mais para nós, porque a dor depois do exercício normalmente é uma sobrecarga, que nós conseguimos tratar com reforço, alongamento, fisioterapia, etc. Mas a dor durante a corrida, durante o exercício, às vezes não é tão fácil, às vezes é algo mais grave que nós precisamos, uma condropatia, ou no caso da perna, às vezes uma microfratura, um edema ósseo, que daí é um tratamento um pouco mais prolongado. Até cirúrgico daí, né, doutor? Às vezes, em alguns casos, até a cirurgia é necessária. Então tem que cuidar, viu, gente? Começar devagar. Doutor, vamos lá. Chegaram algumas perguntas aqui pra gente, vamos responder esse pessoal. A Inês Rossi, doutor, ela pergunta o seguinte: posso fazer caminhada? Já fiz artrodese lombar. Fui colocada 8 pinos, fiz com um neurocirurgião. É até bacana ela perguntar, doutor, porque ela passou por uma situação e agora ela quer voltar. Então, pelo jeito, ela vê a corrida mais à frente. Então, vamos começar caminhando? Posso? Claro, vamos dizer assim, claro que tem caso e caso, né? Não sei qual o caso específico de cada pessoa, mas uma pessoa com problema na coluna, ela pode caminhar? Pode, normalmente pode. E até uma coisa saudável, a pessoa não caminhar. Se ela fizer toda adaptação, ela vai ganhar alongamento, ela vai ganhar movimento e ela vai diminuir o peso, vai sair do sedentarismo e vai voltar a ter uma boa musculatura. Então, sim, claro que pode caminhar. Quem tem uma artrodese lombar pode correr? Pode. Tá? Tem pessoas que correm. Conheço atleta de nível, atleta mesmo profissional, com artrodese lombar e que faz esporte de impacto. Então, dá para fazer. É claro que todos nós sabemos que uma artrodese ou uma cirurgia, ela pode gerar algumas consequências, né? Então, eu acho que o esporte de impacto, tal como corrida, se você tem algum problema na coluna, no joelho, no tornozelo, no quadril, acho que vale a pena passar pelo médico especialista para vermos em que nível que nós vamos conseguir chegar. Mas com certeza, qualquer pessoa pode fazer a caminhada e quem tem uma artrodese lombar pode sim fazer uma caminhada e até uma corrida mais para frente. Olha aí, ó, viu? Tem esperança, Elisa. Então, tá bom. Doutor, a Vanessa Rodrigues pergunta pra gente: quando ando rápido ou corro, eu sinto muita dor na canela. O que pode ser isso? Aí, é o que a gente acabou de falar, né, doutor? A canelite, né? Então, isso é muito importante ver. Eu sempre costumo falar, canelite, nós temos que verificar. Então, normalmente, a canelite em si, nós precisamos de exame para ver em que nível que está. Então, normalmente, nós fazemos uma ressonância para ver qual é o tratamento ideal. Mas é isso daí, é algo que precisa ser visto, não tenha dúvida nisso. Tem que ir ao médico, Vanessa. Exatamente. Doutora Ana Padilha, ela faz um elogio aqui, ótimo profissional, deve conhecer já o doutor. Doutor, o que é o falsete plantar? Esse é o que a gente falou no comecinho, né, doutor? Exato. Esse daí é a dor na região debaixo do pé, né? Então, é uma dor, normalmente, ao levantar, você tem essa dor, uma dor tipo agulhada, é bem característica. Normalmente, esse tratamento, eu até indico às vezes, fisioterapeuta para ajudar, né? Porém, é um tratamento que, às vezes, em casa mesmo, você consegue fazer. Algo que, com pequenas orientações e um pouco de paciência, você consegue... Assistindo televisão lá? Exatamente, eu costumo falar isso. Vai lá, eu ensino exercício e falo, assista TV em casa à noite, 15 minutos, e faça isso que eu estou falando. Exatamente, bolinha. Eu costumo falar, às vezes, quando a dor é muito aguda, uma garrafa com água quente, porque a água quente ajuda na dor crônica. Então, água quente, mas uma bolinha meio rígida, tipo bola de tênis também. Fazendo esse exercício 15 minutos por dia, olha, normalmente 2 a 3 semanas a dor melhora muito. E é muito importante o calçado também para facete plantar, porque às vezes o corredor, ele usa um tênis maravilhoso para correr, etc. Só que dele trabalha, ou ele está no dia a dia com um sapato que não tem amortecimento, que ele usa o sapato baixo, para quem tem facete plantar é muito ruim. Tem que ser um pequeno salto, exatamente. Às vezes ele usa isso no dia a dia e ele acha que o que causa dor dele é a corrida. Mas na verdade não. Normalmente é o dia a dia que não presta atenção
e na corrida dá muito valor. Então, às vezes, no próprio dia a dia, você consegue mudar um sapato, colocar uma palmilha, fazer um exercício que você melhora. Doutor, agora que você falou disso de sapato, e para a mulher que usa o salto alto, que tem essa... Então, normalmente, o que nós vemos quando a mulher usa um salto alto, não é comum ela ter, mas vamos dizer que tem. Mas vamos dizer que tem, exato. Tem que ter vantagens, né? Tem que ter uma, né, doutor? Mas normalmente, quando tem e usa salto alto, essa parte nós não temos que arrumar, porque já é o certo. Claro, o salto muito alto, ele prejudica a região anterior do pé. Exato. Daí se você é corredor, você pode passar a ter alguns problemas um pouco mais específicos da região anterior do pé, que não é tão comum, que é uma dor na região anterior, porque você sobrecarrega ele no dia a dia com o salto alto, e daí isso pode gerar dor. Mas normalmente quem usa salto atrás não é um grande problema. Tem outros problemas, Tem outros problemas, mas ali na região da facete, tendinopatia do Aquiles, não tem. É muito difícil ter. Ai, que bom, gente. Uma luz no fim do túnel para as mulheres que usam salto. Doutor, a Sandra fala para a gente aqui fortalecimento de coxa. Então, relacionado à corrida, é muito importante fortalecer as coxas para poder correr? Sim, é essencial. Eu acho que, eu penso que o exercício de coxa, se nós tivéssemos que especificar, ter um pouco tempo, qual exercício, qual musculatura que eu melhoro para correr? É a coxa, com certeza. Região anterior, região posterior, segunda parte, quadril. Então, fechar, abrir quadril para frente, para trás, é super importante. Então, a musculatura da coxa é a que protege nosso joelho. Então, quanto melhor nossa musculatura, ela não precisa ser definida, ela precisa ser forte. Quanto melhor nossa musculatura, nosso joelho sofre menos. Pode ter certeza. Então, é super importante. Doutor, nós tivemos uns colegas aí do hospital que correram no final de semana, agora vou até entregá-los. Não fazem muita atividade, foram desafiados, né? Vamos correr, ok, vamos correr. E sentiram muita dor no quadril, doutor. É normal? O que tem que fazer para não sentir essa dor? Sim, nossa dor no quadril, existe alguns tipos de dores no quadril. Existe alguma dor que é até relacionada à banda iliotibial, que eu falei no joelho. A banda iliotibial, ela vai até a região do quadril. E normalmente é a mesma coisa. mulher tem a dor na região lateral do quadril ou na região lateral do joelho. Normalmente é a falta de alongamento da região lateral da coxa. Um alongamento específico, alongamento da face lata, que é muito comum em atleta que já tem um costume de fazer isso daí, porque sabe que dói e começa a ter essa dor. Às vezes, algumas dores no quadril também são relacionadas a algumas tendinopatia do quadril. Porém, já não é tão comum em quem está começando a ter essa dor. Normalmente, comecei e tive a dor. É uma bursite ou um atrito da fáscia, que é esse músculo na região lateral da coxa, esse músculo duro na região lateral da coxa. Normalmente é isso. É início, começa a atritar, não tem um bom alongamento, começa a gerar dor. Então, vocês não alongaram direito. Doutor, e dores nos braços, é comum? Não, já é um pouco mais difícil, né? Porque só se você tiver algum problema postural mesmo. Existem algumas pessoas com... Exatamente. Algumas pessoas que têm um problema em região dorsal, né? Na coluna, em região dorsal. Então, pode sobrecarregar a coluna e pode gerar dor no membro superior. Mas é uma dor normalmente muscular. Nós não temos grandes complicações relacionadas à corrida na região superior do corpo. Só fazer um analgésico? Tá. Exatamente. Repouso, exatamente. Normalmente é só mialgia mesmo, é só um remédio e repouso que vai bem. Então tá bom. Doutor, vamos lá. Ana Paula Ferreira. Oi, doutor, bom dia. Estou acima do peso, mas com algumas dores no joelho. Fiz uma ressonância e deu derrame articular e condropatia. Posso fazer corrida, doutor? Como eu falo, todo mundo pode correr, tá? Então, a corrida para quem, vamos dizer assim, estou acima do peso e quero começar a correr. Posso? Pode. Devo começar assim de uma hora para outra? Pode até ser, mas é algo que tem que ser visto devagar. Primeiramente, eu acho que todo mundo vai começar a correr, principalmente quem está ali um tempo sedentário. É bom iniciar com uma avaliação médica, nem tanto articular também, mas uma avaliação muitas vezes cardiológica. Porque a corrida, você chega no seu batimento, vamos dizer assim, nós temos um batimento, teoricamente, 100% do nosso batimento, que nós podemos chegar a alcançar, e a pessoa sedentária que começa a correr, ela chega muito fácil. Então, se ela não tiver um coração bom, vai dar problemas. Muito mais grave que qualquer joelho, né?
Então, isso é importante, uma avaliação cardiológica prévia, tá? Sendo assim, tenho um coração que vai me aguentar a corrida. Posso correr devido ao joelho? Pode, progressivo. Né? Vai correr hoje 500 metros, vai andar 500, vai correr 500, vai andar 500, 2 quilômetros, está ótimo. Começou bem e vai continuar desse jeito. Comecei, mas eu tenho dor no joelho, eu tenho uma condropatia patelar. Posso? Pode. O que nós precisamos fazer? Bom alongamento, um bom tênis para amortecer e um bom reforço muscular. Tá? Então, eu acho que sempre, quando você está sedentário, você tem que pensar em 2 tipos de exercício. Exercício que você vai perder peso, que é o aeróbico, seja qual for, e um exercício de ganho de massa muscular. Porque também tem isso. Quanto mais músculo, percentualmente, você tiver no seu corpo, mais gasto energético você tem. Então, mais fácil você perde peso. Ah, que bacana. Então, Exatamente. Então, o reforço muscular, claro, só ir lá fazer reforço muscular é difícil perder peso. Mas se você conseguir unir as duas coisas, a perda de peso vai vir muito, muito mais rápido, né? E esses problemas como condropatia patelar, que é muito comum ter, você vai acabar nem percebendo, tá? Porque é muito comum, muitas vezes até um achado radiológico, é um achado no exame, que a pessoa começa a ter dor, a pessoa está ali parada, não tem muita atividade física, e de repente faz uma ou outra atividade, faz um derrame articular, daí normalmente tem muita gente que fala, não, tem que parar de correr, não tem como. Não, dá para persistir, só que progressivo e com ganho de massa muscular. Doutor, está praticamente acabando, quase acabou, na verdade, mas a gente tem uma última pergunta aqui, que você terminou? Não, eu vou chegar mais perto para enxergar, doutor. Tá bom. Então vamos lá. Fiz uma cirurgia, a Rafaela Gabado, doutor, ela fez uma cirurgia no joelho há anos atrás. Venho apresentando meu pé do lado do joelho operado muito gelado. É uma sensação horrível. A caminhada pode ajudar nessa circulação? Lembrando que quando caminha em velocidade mais forte, o joelho fica muito inchado. Uhum. Tá, então assim, depende muito do que ela fez de cirurgia, claro, né? Então assim, a caminhada sim, ela ajuda a circulação dos nossos membros, né? Claro que no início ela pode fazer uma reação inflamatória devido a você aumentar, ou você começar uma atividade que você não estava acostumada. Sim. Porém, quando nós começamos a incentivar nosso corpo, a tendência é sempre se adaptar. Então, ele se adapta fazendo o quê? Ele vai se adaptar aumentando a vascularização, ele vai se adaptar melhorando a vascularização, porque até a vascularização, se nós incentivarmos, o corpo mesmo refaz uma parte. Então, sim, a caminhada, para quem fez uma cirurgia, claro, depende muito da cirurgia, mas normalmente ela pode ser feita e ela vai melhorar a circulação, tá? Uhum. Então, eu acho que sim, acho que é indicado sim. E, claro, vale muito a pena ver que tipo de cirurgia, porque no joelho nós temos vários tipos de cirurgia. E voltar também, fazer o acompanhamento, com certeza, né? Com o médico que ela operou. Exatamente. Como ela fez a cirurgia, é bacana ver o que ele libera. Com certeza. Isso é muito importante. E, inclusive, hoje nós temos muita coisa para melhorar essa qualidade de cartilagem do joelho. Já evoluímos bastante, não estamos ainda no 100% da medicina, mas já evoluímos bastante, então nós temos bastante alternativas para fazer a pessoa voltar a ter uma melhora desses sintomas, etc., e voltar a ter uma atividade física, sim. Então já é, doutor. Nós tem assunto para falar a tarde inteira, né, doutor? Com certeza. Com certeza, mas o nosso tempo acabou, doutor. Quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje, as suas ações ficam muito felizes. Obrigado pela... Tem algum último recadinho aí, doutor, para quem corre? Tenho, não parar de correr. Não pare de correr. É sempre assim, eu sempre falo, não pare de correr, é um esporte bom, é um esporte que você não tem, vamos dizer, você não tem limite, o limite é você mesmo que faz, seu corpo e você mesmo. Você pode chegar e não importa o teu ritmo, não importa o que você faça, não importa a distância, o que importa é que é uma atividade física barata, fácil, e acho que nós estamos aqui em Curitiba nós temos uma disponibilidade de parques enorme, então acho que é uma atividade que é apropriada para a nossa cidade. Ai, que ótimo. Doutor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa tarde. Hospital das Nações, você em boas mãos.